Olá, eu me chamo Aline Grazielli, eu sou psicóloga e hoje eu quero apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso em neuropsicologia pelo NEP Neuro. Então agora eu vou apresentar o trabalho completo para vocês, os slides que eu usei para a defesa, do meu TCC. Então, eu vou mostrar os slides enquanto eu vou explicando, tá? Essas telas para vocês. Eu não vou conseguir mostrar a minha imagem e os slides porque eu ainda não aprendi, mas aí vocês vão vendo como que vai ficar, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui a relação entre as funções executivas e a compreensão leitora em crianças escolares, tá? Se trata de um trabalho de revisão da literatura. Tá aqui o meu nome, Aline Grazielli da Silva. E, como eu falei, é um trabalho de conclusão de curso para a obtenção do título de especialista em neuropsicologia. Foi pelo NEP Neuro, em parceria com a Unicamburi. A orientadora foi a especialista Daniela Rosa de Oliveira Costa. A professora convidada foi a mestre Marina Neri. E eu apresentei o meu trabalho aqui de Maceió, é a cidade onde eu estou atualmente. Foi feito de forma virtual, tá? À distância mesmo. E aqui está a introdução. Eu quero iniciar essa apresentação falando da leitura, porque a leitura ela é a base da escrita, é através dela que aprimoramos o nosso vocabulário, ela contribui para o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo. E a leitura nos possibilita ainda o contato com diferentes ideias e experiências. Vejamos o quanto que a leitura é importante, né, gente? Então é possível perceber que a leitura, ela é sim uma competência influenciada por diversos processos cognitivos, tá? E que resulta da interação de dois componentes principais, que é a decodificação de palavras e a compreensão do material que eu estou lendo. E aqui eu vou entrar falando sobre a compreensão, porque compreender um texto a partir da leitura é sempre um processo complexo e multifacetado. Por quê, gente? Porque vai abranger a construção do significado. Então, a leitura, ela envolve esses diferentes processos cognitivos superiores. Mas, necessariamente, esse processamento, ele começa pelo reconhecimento das palavras, né? Quando a gente começa a reconhecer, quando a gente começa a armazenar essas palavras, é aí que se dá essa construção dessa compreensão. Então, a compreensão pode-se dizer que ela extrapola essa habilidade de decodificar. E aí ela vai abranger funções de natureza cognitiva e metacognitiva. Foi o que Corso, Spiber e Salles citou em seu artigo. Então, isso implica dizer o seguinte, que compreender vai muito além da leitura em si, né, de só o ato de ler. Foi o que eu quis retratar com essa imagem aqui, né? A criança, ela está lendo, mas acredita-se que ela não está compreendendo o que ela está lendo. E assim, quando eu falei que a compreensão ela vai abranger funções de natureza superiores, até metacognitivas, eu estou falando das funções executivas.
E o que são essas funções executivas, Aline? As funções executivas nada mais são do que o nosso sistema gerenciador dos nossos recursos, gente, nossos recursos cognitivos e comportamentais. Ela tem essa finalidade da regulação do nosso comportamento. E pode se subdividir em controle inibitório, que é quando a gente consegue controlar um impulso nosso, por exemplo. Você está numa aula e você percebe que chegou uma mensagem, você segura ali, você segura aquele impulso de não ir checar a mensagem naquele momento. Ou você quer dizer uma coisa para alguém, mas você também consegue controlar isso e não fala da maneira como você gostaria. Você rever o que você vai dizer, né? Envolvendo vários processos ali, não só o controle, a flexibilidade. Cognitiva é um outro subfator aqui das funções executivas, né? É quando a gente consegue olhar para uma situação em que a gente está vivenciando de uma maneira diferente, mudar a rota, mudar os planos, fazer diferente. Então, isso é a flexibilidade. O planejamento, né? Então, é quando eu me planejo para a leitura, né? Eu vou ler isso aqui com tais e tais objetivos. A memória operacional é aquela em que a gente está trabalhando com a informação naquele momento na mente e ela nos permite acessar outras informações já armazenadas anteriormente. Então, aqui são as nossas funções executivas. E o objetivo do meu trabalho, gente, vou aproximar mais aqui, e é uma revisão bibliográfica do tipo sistemática, que visa estabelecer essa relação entre as funções executivas e a compreensão da leitura, para que assim possa contribuir com o entendimento desta conexão, tá? Quando a gente entende melhor esse funcionamento e essa relação, fica muito mais tranquilo para elaborar as estratégias de intervenção, né? A bateria de avaliação, né? Se chega algum paciente com essa demanda para a gente de leitura com dificuldades, então a gente já sabe que tem que focar em instrumentos que avaliem, que observem essas funções executivas, porque elas vão trazer alguns resultados para a gente a respeito dessa dificuldade em leitura. E principalmente na hora vamos dizer assim, da hora da reabilitação em neuropsi, né? Neuropsicologia, que a gente vai precisar muito também desse entendimento para elaborar a nossa intervenção de estimulação. E aqui está o método, foram pesquisados artigos nessas plataformas aqui, ó, Lilacs e Cielo, e eu usei esses descritores, funções executivas, leitura, compreensão e aprendizagem. Os critérios de inclusão foram aqueles artigos publicados em 2010 e 2021, que estivessem disponíveis no idioma português, artigos disponíveis na íntegra e que se encaixasse no tema proposto. E os critérios de exclusão foram aqueles artigos repetidos e aqueles artigos que tratassem de algum transtorno. E o trabalho ele foi se desenrolando através de uma leitura analítica e comparativa entre os artigos. Aqui estão os resultados. Eu encontrei 5 artigos e eu quero salientar, mostrar para vocês que o artigo 1, o artigo 4 e o artigo 5 são artigos que tratam do mesmo tipo de estudo. Ambos são artigos de revisão, os 3, e os seus principais resultados contemplam a participação das funções executivas na aprendizagem como um todo. Então, foi visto um desenvolvimento, né, uma correlação entre as funções executivas e o desenvolvimento da leitura, correlação entre as funções executivas e o desenvolvimento da escrita, nesses 3 artigos. Então,
eles identificaram essa correlação de uma maneira bem mais abrangente. Já os artigos 2 e 3 foram os artigos que mais tiveram correlação com o tema da minha pesquisa. O artigo 2 é um tipo de estudo descritivo e o artigo 3 é um tipo de estudo descritivo comparativo. Ambos são periódicos do PEPSIC e eles vão enfatizar em seus resultados a forte correlação entre os aspectos das funções executivas e a compreensão leitora. Com isso, pode-se discutir até o momento que diferentes funções neuropsicológicas estão relacionadas ao desempenho na leitura. E esse foi observado nos 5 artigos pesquisados, né, que existe mesmo essa relação dessas funções neuropsicológicas com a leitura, né? E aqui, trazendo os 2 artigos que mais tiveram relação com o meu trabalho, pôde-se perceber o seguinte: em 2016, Bovo, Lima, Silva e Ciasca nos mostra que as maiores correlações no desempenho da compreensão, elas ocorreram com o controle inibitório, com a memória operacional e a fluência verbal. Isso ele cita em 2016, foi o mais recente que eu pude encontrar aqui. Já em 2003, lá atrás, veja o que Corso, Spiver e Salles falou em seu estudo descritivo comparativo, né, onde ele pegou 2 grupos para fazer essa análise, 2 grupos, um grupo de crianças que liam e entendiam muito bem e um outro grupo de crianças que liam e não entendiam nada do que estavam lendo. E aqui o que ele chegou à conclusão? Olha, que tanto os limites da memória de trabalho quanto a sua sobrecarga, devido à falta da capacidade de inibição de informações irrelevantes, está relacionado a diferenças na habilidade de compreender o texto. Então, vamos lá. Aqui, o que Corso trouxe de resultado? Que foi muito pertinente, né? Aqui ele já percebeu nessas crianças que estava havendo uma dificuldade por questão de limite na memória de trabalho e uma outra questão que envolve o controle inibitório era justamente no momento da dificuldade apresentada por essas crianças em inibir informações irrelevantes no momento da leitura. Então, isso foi relacionado à habilidade de compreender o texto. Foi isso que ele percebeu em seus resultados. Mas o que chama muita atenção nesses resultados é que são autores diferentes, com amostras diferentes, né, em épocas diferentes também, e que trazem o mesmo resultado, né, um resultado muito semelhante, que converge aqui para essa leitura, para essa pesquisa, para a minha pesquisa. Então, assim, foi possível se estabelecer essa relação entre as funções executivas e a compreensão leitora. Salientando que, gente, é muito importante trazer para vocês que a fluência, ela interfere muito, mas ela não garante a compreensão. E foi o que foi percebido nesse estudo de Corso, Spiber e Salles, em 2013. Então, aqui ele mostrou que existiam bons leitores que não compreendiam o conteúdo que estavam lendo. Então, pelos resultados apresentados, ficou evidente o quanto o bom funcionamento executivo ele está relacionado ao adequado desempenho na compreensão da leitura. E sendo que déficits, quando a gente encontrar déficits nessas funções executivas, eles podem ser vistos como responsáveis por desencadear o insucesso escolar, né, o insucesso acadêmico das crianças, tá? Então, esse foi o meu trabalho
Gente, aqui estão as referências dos artigos que eu usei para montar todo o corpo do trabalho. E eu quero agradecer a vocês, tá? Para quem acompanhou até o fim. Tá aqui a minha contribuição. E aí a gente vai falando depois, nas discussões.